muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Escutar, Pode Falar. E o nosso maior intuito é sempre falar sobre desenvolvimento infantil, em todas as suas nuances. E é claro que eu não deixaria de falar sobre os transtornos de linguagem e o que nós, papais, mamães, titios, titias, madrinhos, pedagogos, quem trabalha com criança tem que ficar alerta nos principais sinais que a criança nos dá em relação a algum atraso ou um transtorno de linguagem. E hoje eu trouxe aqui comigo para conversar sobre esse bate-papo uma fonoaudióloga super linda e mega profissional que trabalha lá na clínica com a gente, na Clínica Audionorte Saúde, que é a Beatriz Serra. Obrigada, Bia, seja muito bem-vinda. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Eu estou muito feliz de dividir esse assunto tão relevante e importante nessa mesa hoje aqui contigo. Oi, Izzy, boa noite. Quero agradecer o convite. Estou muito feliz em estar aqui. Falar um pouco da minha vida profissional, né, é muito importante, responder algumas dúvidas que geralmente chegam no consultório e principalmente responder de uma forma simplificada para que todos consigam entender a importância do nosso trabalho para a sociedade. É verdade, a fonoaudiologia, o que é a fonoaudiologia no transtorno, no trabalho com crianças que têm algum atraso ou transtorno do desenvolvimento de linguagem, né? Que, na verdade, a fonoaudiologia ela é muito ampla, né? Mas falar sobre desenvolvimento de fala e linguagem precisa de uma especialidade, uma especialização, na verdade, né? Para trabalhar realmente com o público infantil e que ainda tenha o diagnóstico de algum transtorno. E fora isso, Bia, o nosso maior intuito é realmente exatamente o que você falou, de uma forma simplificada, levar a informação para que quem está em casa nos assistindo, mamãe, papai, né, que convive com criança, fazer essa leitura dos principais sinais, porque a gente sabe que quanto mais cedo se procura ajuda profissional, o nosso prognóstico lá na frente é muito melhor. Muito melhor. Não é verdade? Verdade. Agora, eu quero saber um pouquinho também da profissional Bia e da Bia mamãe. Bia é mamãe. Sim, mãe da Alice, de 3 aninhos. 3 anos, muito bom. Então... Beijo, Alice. Mamãe tá aqui com a tia. Filha. E olha, e a tua, assim, vamos falar um pouquinho da Bia. Onde a Bia se formou? Faz quanto tempo? O que te encantou no trabalho infantil, né, dentro da pediatria? Como eu falei, a fonoaudiologia é muito grande. E o que te trouxe para trabalhar com terapia infantil, com transtorno de linguagem? Conta um pouquinho da tua história pra gente. É até curioso falar, porque eu lembro que quando eu passei na faculdade, eu não sabia muito o que era fonoaudiologia. E eu fiquei, vamos fazer o primeiro semestre. E eu lembro que ao final desse semestre, eu parei, sentei e falei, nossa, é isso que eu quero para minha vida, né? Ajudar o próximo. Mas até então, nada correlacionado a desenvolvimento infantil. Estava muito abrangente, estava no início. E foram passando o tempo, né? Comecei a fazer alguns estágios e eu fui me encantando por essa área, né? Eu adoro criança desde sempre. E então foi que no final das contas eu acabei indo mesmo para a área do desenvolvimento infantil. Então eu sou muito feliz sendo fonoaudióloga infantil, amo o que eu faço. Eu sou formada há quase 7 anos pela Universidade da Amazônia. Sou especialista em linguagem e desordens da fala, tá? Tenho alguns cursos suplementares, todos correlacionados ao desenvolvimento infantil. Perfeito. Alguns deles como o Teacher, que é o ensino estruturado, o Denver, né? Iniciei o ABA, enfim. Então, eu tenho um leque de opções para os meus pacientes. Esses cursos que você falou, ABA, Denver, são metodologias que a fonoaudiologia trabalha nos transtornos de linguagem, é isso? Isso, essas metodologias vão nos auxiliar no tratamento dessas crianças. Maravilha. Agora, assim, entrar na fonoaudiologia sem saber direito o que é, isso daí aconteceu com a maioria das pessoas, né? Eu falo que eu decidi pela fono muito por acaso, né? Lembrando de um caso também, eu até já contei aqui em algum episódio, não vou lembrar em qual episódio eu contei, mas eu já contei essa história que eu vi uma criança, Bia, numa lanchonete
e essa criança ela não conseguia por algum motivo falar. Então, assim, ela chorava, eu via que ela estava, assim, tentando se comunicar, eu acredito que era a babá que estava com ela, e ela apontava e a babá não entendia, e aí ficou um desespero, a criança chorava. E aí depois eu fiquei me perguntando, né, o porquê que aquela criança não conseguia falar? Será que era algum problema auditivo? Será que era algum problema de fala em específico? Né? Então eu fiquei ali pensando e lembrando dessa criança que devia ter uns 4 anos de idade, ele já era grandinho. E aí depois de um tempo lendo sobre fonoaudiologia, porque a minha mãe na época ela me deu um livro que tinha todas as profissões. Sabe aquela, você vai decidir o que você vai fazer no vestibular e você começa a ler para ver qual profissão que você se identifica. E aí eu abri, e ela era louca para que eu fizesse fisioterapia. Aí eu abri aqui fisioterapia, que ela me deu aberto o livro, é fisioterapia. Aí eu fiz isso aqui, olha, aí aqui fonoaudiologia, fono o quê? Aí fui ler sobre a fonoaudiologia, me lembrei do menino e falei assim, é isso que eu quero. Eu estava no 2º ano do 2º grau ainda. E aí eu lembro que eu falei, é isso que eu quero ajudar as crianças a se comunicarem melhor, né? Na verdade, assim, a comunicação como um todo sempre me encantou. E aí eu fui, né, de fato, ler muito mais sobre a fonoaudiologia e também apaixonadíssima. Eu acho que a fono puxa a gente. Puxa, né? Às vezes a gente não sabe que tem aquele dom, mas eu falo que eu fui fisgada pela fonoaudiologia também, sou completamente realizada. Eu fico muito feliz de ter profissionais incríveis trabalhando do meu lado como você, que eu sei que é apaixonada pela profissão também, os olhinhos brilham e a gente sabe quando tem paixão envolvida. Sim. Ainda mais no trabalho de criança, com crianças, né, Bia? Você precisa gostar para trabalhar verdade. com criança, né? Você precisa gostar. Então, assim, eu sou extremamente feliz por ter escolhido a área do desenvolvimento infantil. E depois do maternar, então, né, Bia? Nossa, como eu a lembro gente... que eu ia contando, assim, sabe, na tabela. Deixa eu ver se a Alice tá realmente aqui. Né? Tá certinho para a idade? O que ela tá fazendo? Tá esperado para o desenvolvimento? Graças a Deus. Né? Porque aquela frase não cola com a gente, né? Cada criança tem seu tempo. Não. Cada criança tem seu tempo desde que esteja dentro do esperado para a idade, né? Isso aqui também a gente já falou em quase todos os episódios, né? Mas, Bia, eu vou começar te perguntando, uma das perguntas que quando a gente abre caixinha de perguntas, quase sempre vem ela. Porque a maioria dos pais, eles ficam um pouco confusos em relação a atraso, a transtorno, o que é um atraso e o que é um transtorno. A diferença entre eles, assim, de uma forma simples, para que esses pais entendam, né, qual é a diferença entre um transtorno e um atraso de fala, por exemplo. Quando a gente fala em atraso, a gente precisa entender que é uma condição transitória. Tá? O que significa isso? Que o atraso está ali, mas que daqui a um tempo ele vai conseguir igualar aos seus pares. Então, isso pode ser com a terapia, né, com o que ele precisa naquele momento, e em algum momento ele vai conseguir igualar aos seus pares. Tá? Isso está muito ligado ao meio onde a criança vive, né? Então, são perguntas que eu sempre faço no consultório. Você consegue narrar as brincadeiras com o seu filho? O seu filho fica muito tempo usando telas? Você consegue brincar com o seu filho todo dia, nem que seja 10, 15 minutinhos? Né? Então, isso é muito importante. E isso causa um efeito maravilhoso quando a gente fala de crianças típicas. Sim. Tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre o transtorno, que é uma condição permanente, né? Então, o transtorno não tem cura. A gente consegue diminuir, tá? E aí, assim, é muito raro que esse transtorno, ele seja sozinho. Né? Tá. Então, geralmente, ele é um transtorno que vai trazendo outras coisas, né? Um transtorno global de desenvolvimento, um transtorno motor, né? E aí acaba ocasionando um transtorno de linguagem. Quando que a gente pode se atentar para isso? Uma criança com 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos no máximo, já está sendo estimulado e não está conseguindo alcançar os seus pares, a gente já se atenta, né? Começa a indicar os outros profissionais para a gente fazer uma avaliação multidisciplinar.
né? Porque não é esperado que depois de tanto tempo a criança não consiga fazer, não consiga igualar, tá bom? Então, é importante, né, a gente conseguir visualizar o que o nosso filho está conseguindo, quais são os marcos desse desenvolvimento. Isso. E uma coisa também que eu sempre digo é que a gente não pode tentar confundir o atraso com o transtorno, pensando assim, uma criança de 3, 4 anos que já consegue criar uma frase mais estruturada, que já consegue manter uma comunicação mais efetiva, né? Falando de crianças típicas, tá? E aí a gente vai para uma criança que não consegue fazer isso com 3, 4 anos, a gente já se atenta, certo? E entende que a gente não pode chamar de atraso. O atraso, ele ficou para trás, tá? E isso pode estar muito correlacionado a transtornos. Por conta da idade, Bia. Por conta da idade. 3, 4 anos de idade, eu já não posso mais falar que é um atraso. Não, a gente considera já como um transtorno de linguagem. Entendi. Agora, assim, como você falou, o transtorno é algo permanente. Sim. O atraso, dependendo da idade, então, que esses pais procurem ajuda, quanto antes, melhor. Quanto antes. E hoje, eu falo que hoje, Bia, o bom é que tem tanta informação e eu acho que os pais estão muito mais atentos, muito mais estudiosos em relação ao desenvolvimento infantil, que eu falo que hoje deu 1 ano, tem gente ligando, falando assim, não tá falando. Tem alguma coisa que, não é? Tipo, 12 meses, tipo, não tá falando, os pais já estão procurando. Isso é bom. Isso é maravilhoso, porque é estimulação precoce, exatamente, né? Então, a gente consegue ter um melhor prognóstico, assim, né? Dependendo da criança, em pouco tempo mesmo. E aí, se de repente chegar 1 ano e meio, né? 1 ano e 7 meses e não está falando nenhuma palavrinha, ainda posso chamar de atraso. Pode chamar de atraso. E aí vamos estimular, né? Vamos fazer a terapia de estimulação, de linguagem, de fala. E se caso a gente não consiga parear, né, aquela criança com os pares da mesma idade, aí sim a gente vai para mais avaliações multidisciplinares para descobrir o que pode estar por trás disso daí, se é algum transtorno. Isso, o que pode estar acontecendo. Maravilha. Então, quanto antes... Certo, eu adicionei isso à lista. Me avise se quiser adicionar uma hora ou lugar. Coloca nos erros de gravação, coloca em preto e branco. Obrigada, Siri. Siri, querida, tá ótimo. Obrigada, tchau. Ok, agora se chama Star. Para qual título você quer mudar? Louca. Né? Então, quanto antes procurar ajuda, né, profissional, melhor vai ser para a elucidação de se é um atraso ou se é um transtorno. Até porque, se é um atraso e a gente começa a estimulação, a gente vai conseguir um resultado, né, mais rápido, talvez. E se for um transtorno, e a gente sabe que é algo permanente, que a gente vai precisar estimular essa criança por mais tempo ali, melhor ainda que a gente comece o quanto antes, porque a gente não perde aquela fase do aprendizado, das conexões cerebrais que são, né, melhores e mais rápidas para esse aprendizado, que é de 0 a 3 anos. Isso. A gente não pode perder essa primeira infância, que eu digo, né? É ali que estão os estímulos para que a gente consiga realmente, uma criança com atraso, consiga alcançar. Alcançar ali os nossos objetivos, né, em relação à idade e o que a gente o que corresponderia para aquela idade, o que a criança deveria estar fazendo em relação ao seu desenvolvimento. Isso. Né? Muito bom, muito bom. E Bia, e assim, já sabemos então o que é um atraso, o que é um transtorno. Mas como eu, mãe, né, leiga, vamos fingir, eu não sou fonoaudióloga, leiga, tenho meu bebê, meses. Quais são os principais sinais que eu em casa, enquanto mãe, né, as mamães que estão nos assistindo, os pais também, titios, mas quais são os principais sinais iniciais de que algo não está bem no desenvolvimento do meu filho? É só a fala? Porque às vezes os pais ficam esperando só a fala aparecer lá com 12, 13, 14 meses, aí a fala não vem. Antes disso, existe algum sinal, né? Ou o que a mãe precisa ficar atento, o que os pais precisam ficar atento em relação ao desenvolvimento do filho para
procurar ajuda? Eu sempre digo que a fala é a cereja do bolo, mas que antes disso nós temos muitas outras habilidades para conseguir, né? Então vamos pensar aqui em uma criança com 6 meses, né? Aquela criança que não balbucia muito, que fica mais caladinha, já é uma coisa para a gente estar observando, tá? Uma criança com 1 ano de idade, você chama, ela não olha de imediato, você chama mais algumas vezes e ela continua ali de costa, fazendo o que está ali, né? Mas aí você coloca um desenho da sua preferência e ela olha de imediato. Também é algo que a gente, né, diz que os pais precisam estar observando. Crianças com 1 ano e meio e não conseguem falar pelo menos 5 palavrinhas, não conseguem apontar, tá? Isso é muito importante nessa fase. E vamos pensar agora em uma criança de 2 anos, né, que precisa conseguir, né, precisa ter um vocabulário mais amplo, de 50 a 200 palavras, que já consegue formar frases simples, como, por exemplo, dá água, me dá, quer água, né? Então, quando a gente não tem isso, a gente já vai, tem alguma coisa que pode não estar se encaminhando perfeitamente. Por isso que é importante sempre a gente buscar, né, ajuda. E para finalizar essa fase da primeira infância, que são os 3 anos, né, que é aquela criança que já consegue frases mais estruturadas, que já consegue ter mais trocas comunicativas, frases de até 3 palavrinhas, a gente é maravilhoso, né? Então essa troca é muito importante para essa idade. Bia, eu sempre falo essa mesma frase que você falou, a fala é a cereja do bolo. Né? É o ato motor mais complexo da comunicação. Então, ele não vai ser o primeiro que vai surgir, mas é o primeiro que os pais esperam em relação a uma melhor comunicação. Só que essa comunicação ela acontece muito antes, né? Não só na atenção da criança ao chamado do nome, mas o apontar também. Quantas vezes a gente já não ouviu os pais falando pra gente, falando assim, se ele apontar, não dá atenção que é pra ele falar. Não é isso? Sim. Então, assim, o ato de apontar, se todo mundo soubesse a importância de se dar atenção a essa comunicação, né, que ela é uma grande premissa em relação ao desenvolvimento da fala, é justamente essa troca, seja no apontar, seja no olhar quando você chama, seja no olhar para onde você está olhando, né? Então, quando você chama João, olha esse bolo de chocolate, e ele dar atenção ao bolo de chocolate, mesmo que ele não fale nada, mas ele olhou, ele teve essa atenção compartilhada, ele sorriu, né? Então, ele sorriu de volta para você. Então, tudo isso é uma comunicação e que deve ser levado em consideração. Então, tudo é uma resposta da criança e a gente precisa ficar atento, enquanto pais, a dar atenção e tentar fazer com que essa comunicação tenha essa troca de turno, né? Independente se a criança já está falando alguma palavrinha ou não. Mas, de fato, esse desenvolvimento da fala, que é o que mais chama a atenção desses pais lá para 12 meses de idade, e de repente ela não acontece, é claro que os pais vão se ligar muito mais rápido para procurar ajuda. Mas antes disso, se notar alguma diferença... ligar os sinais, isso. Exatamente. Uma criança, como você falou, mais quietinha, né? Uma criança extremamente agitada, que não para quieta, né? Uma criança que você fala e parece que ela tem algum problema de audição, que precisa também ser avaliado. É uma criança que precisa ser avaliada porque tem alguma coisa que não está tendo uma troca com o pai ou com a mãe, ou com qualquer outra pessoa que chegue para tentar uma comunicação, uma brincadeira, uma troca de turno com aquela criança. É isso né? mesmo. Eu acredito que essas características, esses sinais são extremamente importantes mesmo. E Bia, em relação... Tem um transtorno, todo mundo, quando a gente fala assim transtorno, lembra do quê? De TEA, que é o transtorno do espectro autista. Né? Então, hoje em dia, eu estava falando até que se a gente procura no Google, meu filho não está falando autismo. Autista. Meu filho não aponta autismo. Meu filho não dá atenção ao chamado do nome, autismo. Né? Então, e tem um outro transtorno, que é um transtorno específico do desenvolvimento da linguagem, que ele é muito pouco falado. Mas que ele se confunde até em algumas características com o TEA.
Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho, até para levar essa informação sobre esse outro tipo de transtorno e que a gente tem muito hoje em dia no consultório, que é o transtorno do desenvolvimento de linguagem, o transtorno específico do desenvolvimento de linguagem, que é o TDL. Vamos explicar um pouquinho para os pais que estão em casa, Bia, o que é o TDL e algumas características desse transtorno também. Certo. O TDL, ele é uma dificuldade na aquisição, tá? E no desenvolvimento dessa linguagem plena. Então, é uma criança que não consegue entender a sua própria língua. Né? É uma criança que tem muitas dificuldades com as questões gramaticais, uma criança que tem muitas dificuldades em narrar fatos, narra o básico, por exemplo, o bolo na mesa. O básico, né? Não consegue me contar o que está acontecendo naquele momento ou o que aconteceu anteriormente. Tem muitas dificuldades em construir sentenças de forma funcional. Então, assim, são muitas características, né, que o TDL apresenta. E lembrando que ele acarreta muito mais crianças do que o autismo. A cada 14 crianças tem uma com TDL. 14 crianças tem uma com TDL. Gente, olha esse dado. E é um transtorno totalmente, né, que a gente chama de... É um transtorno invisível. É um transtorno invisível mesmo, né, que muita gente não conhece, que passa despercebido. Então, você pai que observa aquela criança que não consegue ter uma troca comunicativa com outras crianças, que se isola, né, que é uma criança que na escola não fala muito, que prefere ficar ali no cantinho dele, né? É muito importante fazer uma avaliação. Eu sempre digo que a linguagem é uma avaliação, na realidade, assim, a avaliação plena mesmo é a avaliação de linguagem, que a gente consegue detectar muitas coisas, né? Então, geralmente a avaliação leva aquelas 5 sessões, né? E a gente consegue, no final, saber o que essa criança está apresentando, quais são as maiores dificuldades. Então, a gente tem muitas características do TDL, tá? E lembrando que é um dado muito importante, que o TDL, ele é uma dificuldade de fala, linguagem e comunicação. Porém, ele vem sempre acarretando alguns distúrbios sensoriais, né? Questões psicológicas. Ele vem acarretando também a agitação psicomotora. Né? Tivemos mães já que chegaram no consultório, nossa, ele não para, tem coisas para fazer em casa, mas ele levanta, corre de um lado para o outro a todo momento e eu não sei o que eu faço, né? Então, e aí a gente vai fazer uma avaliação de linguagem e percebe que tem ali algumas correlações com o TDL, né? E ó, você que está aí nos assistindo, não esquece de compartilhar esse vídeo. Pode ajudar muita gente, não só profissionais da área da saúde, profissionais que trabalham com crianças, mas também principalmente as mamães, papais, titios, titias, quem convive com criança em casa, vovó, né, que está sempre ali de olho no desenvolvimento do seu neto, no desenvolvimento da criança que está ali próximo a você, que é para justamente dar esse start para procurar ajuda o quanto antes. Então compartilha esse vídeo e a gente também quer saber o que mais você quer saber desse universo do desenvolvimento infantil, que mais profissionais que nós podemos trazer aqui, né, para levar mais informação acerca, né, da infância, da primeira, da segunda infância e de tudo que vem do desenvolvimento infantil. Nós vamos trazer aqui no Pode Escutar, Pode Falar. Agradecendo também, aproveito a Clínica Audionorte Saúde, Lenoca Confeitaria e ó, a pessoa tá aqui arrumadíssima pela Beleza Oil. Obrigada. Então, Bia, eu quero te fazer uma pergunta importante. Você trouxe um dado importante e muito relevante em relação à incidência do TDL na população. Então, a cada 14 crianças, uma nasce com TDL. E comparando com o TEA, por exemplo, que a cada 35 crianças que nascem, uma, né, com TEA. Esses são os dados da Organização Mundial de Saúde. Muito bem. Só que a gente sabe que o TEA hoje está todo mundo muito mais ali o tempo inteiro, até quando a gente coloca no Google, meu filho não está falando TEA, né? Como a gente até brincou aqui. Mas é porque realmente está todo mundo voltado para esse transtorno. Agora, seria muito bom, porque eu sei que os dois são muito próximos, tem um diagnóstico diferencial aí,
e da gente enumerar as principais diferenças entre o TDL e o TEA. Dentro da nossa área, o que nós, fonoaudiólogos, observamos em relação ao desenvolvimento dessa criança para diferenciar, né, para nos ajudar nesse diagnóstico multidisciplinar, a diferença entre os dois. Isa, é muito importante falar sobre isso, porque as características, às vezes, se confundem, né? Então, demora um pouco mais para ter esse diagnóstico, ou às vezes nem tem. Mas quais são essas principais características? E a gente pode começar pelo TDL, tá? É uma criança que tem mais intenção comunicativa. Então, é aquela criança que quer falar, mas não necessariamente ela consegue. Ela até te chama, né? Tipo essa criança que eu falei, né? Que queria falar com a babá, mas não estava conseguindo, mas ele tinha aquela intenção de se comunicar mesmo. Uhum, beleza. Além disso, uma melhor atenção compartilhada. Né, que é muito importante. A atenção compartilhada, por exemplo, quando você fala, filho, olha o biscoito. Você quer biscoito? Né, você apontou, você falou e você pediu para ele olhar. E a criança de imediato olha. Olha para um mesmo contexto, para um mesmo lugar, né? Isso. Que você está falando. Então, compartilhou de atenção mesmo. Te escutou, né? E olhou para aquele lugar que você pediu. Certo. Um outro ponto muito importante para enumerar é a ecolalia. Né? No TDL, quando as crianças apresentam a ecolalia, é como se fosse uma reafirmação daquilo que você está dizendo. Né? Então, ela está confirmando o que você está falando. Esse bolo é de chocolate. Esse bolo é de chocolate. Né? Ela quer falar, mas ela acaba só te imitando para realmente conseguir ter alguma troca com você, com um adulto ou com uma criança. Um outro dado também é que a criança com TDL aceita melhor a mudança de rotina. Né? Então, a gente consegue criar brincadeiras novas, consegue usar brinquedos novos, usar lugares novos, certo? Isso é muito importante. Tem menos rigidez comportamental, então, né? Sim, tem algumas rigidez, porém não se compara à rigidez do TEA. Perfeito. E agora, falando um pouco sobre o TEA, né, para a gente tentar entender a diferença, é que essa é uma criança que, além de afetar a linguagem, afeta o desenvolvimento global. Então, afeta ela como um todo. Né? Quando a criança tem ecolalia, geralmente é sem função de comunicação. Então, ou é uma música que escutou, ou tá só realmente te imitando ali, dando aquela ecolalia, fazendo aquela ecolalia imediata, só porque não entendeu o que você perguntou ou não prestou atenção, né, totalmente sem contexto. Além disso, é uma percepção muito fragmentada, é uma criança que não consegue com facilidade mudar a sua rotina, né? Gosta daquele determinado brinquedo, daquela determinada sala, daquela determinada pessoa. Então, quando isso muda, pode ocasionar crises, né? Então, a gente sempre precisa antecipar tudo para a criança que apresenta o transtorno do espectro autista. E o principal também que você falou, a atenção compartilhada, que no TEA falta mais, né? Isso, eles geralmente não conseguem manter essa atenção compartilhada. Maravilha, muito bom, enumerou aí, gente, importante esses dados e essas diferenças entre dois dos principais transtornos que nós lidamos no consultório, né? Agora, assim, muita mãe me pergunta, né, quanto tempo meu filho vai ficar na terapia? Né? Meu filho tem TDL ou meu filho tem TEA, mas quanto tempo essa criança vai ficar em terapia? Qual o prognóstico dessa terapia? Já que logo no início você falou de que o transtorno é permanente. Né? Então, é como se essa criança sempre fosse precisar de um auxílio, ou sempre fosse precisar de uma estimulação. Né? Vira e mexe, vai precisar de ajuda para alguma atividade, para algum aprendizado, para alguma fase do seu desenvolvimento, voltar de novo para a terapia, enfim. Mas qual é o prognóstico da alta fonoaudiológica, que todo mundo quer saber? Ou qual é o tempo, né? Se existe um tempo que a gente possa determinar para essa terapia?
Nossa, essa é uma pergunta, né, que eu acho que quase todos os pais fazem. Sempre. É uma ansiedade, né, para descobrir se realmente o meu filho vai falar, ele vai conseguir estruturar uma frase, vai conseguir me contar como é que foi a escola, né, de uma maneira mais espontânea, Sim. porque às vezes a criança te conta, mas só respondendo aquilo que você pergunta. E de forma espontânea, como é? Mas lembrando que a gente não tem um tempo pré-determinado. Isso varia de cada criança. Então, cada criança tem o seu tempo para essa aprendizagem, né? É importante que a gente diga sobre aquela criança que não falta às terapias. Perfeito. Assiduidade. Isso. Aquela criança que os pais conseguem, né, fazer tudo que o terapeuta pede. É muito importante, tá? E além disso, a gente é uma rede de apoio, que é o que eu sempre digo. A terapia, os pais e a escola. Então, todos precisam estar alinhados para que a gente consiga alcançar, né, habilidades para essa criança, seja ela com TDL, seja ela com TEA ou com qualquer outro transtorno. Verdade. E é uma tríade importantíssima, né? A fonoaudiologia, a escola, a terapia continua em casa, né? E a assiduidade realmente é extremamente importante. Então, mamães, vamos ficar atentas, né? Papais, vamos ficar atentos a essa assiduidade, porque realmente o prognóstico ele varia de criança para criança e nós precisamos entender qual a necessidade, traçar um objetivo, alcançou esse objetivo, vamos ver novos objetivos a ser alcançados e assim a gente vai vendo a evolução necessária que todo mundo quer ver, não só os pais, mas principalmente nós terapeutas, quando pensamos, né, naquele objetivo, traçar aquele objetivo, nós queremos muito ver as nossas crianças alcançando, entregar, né, os resultados, mas mais do que isso, ver as crianças alçando voos maiores, né? Conseguindo realmente conversar, ter troca comunicativa. Brincar rico. Justamente. Buscar outra criança. Então, isso é muito importante. Verdade, Bia. Chegamos ao fim. Eu passaria a noite conversando com você sobre transtornos da comunicação, transtornos de linguagem. E esse dado relevante, eu espero que você compartilhe, né? Porque o TDL ele ainda é um transtorno que realmente é pouco falado, mas que a gente vê muito no nosso consultório no dia a dia. Muito obrigada pela tua participação, por elucidar, trazer mais informações acerca desse assunto tão importante. E onde que a gente encontra a Bia? A doutora Beatriz Serra. Vamos lá na Audionorte. Clínica Audionorte Saúde, nossa patrocinadora, obrigada, Clínica Audionorte. Obrigada, Bia, pela tua participação incrível, né? Foi muito bom te ouvir essa noite e quando tiver a parte 2 a gente traz mais transtorno ou mais assuntos relevantes para a gente conversar com todo mundo aqui. Perfeito, muito obrigada, adorei estar aqui, compartilhar um pouco, né, do meu conhecimento e ajudar tantas pessoas com o vídeo. Obrigada, Bia, obrigada, gente, até o próximo episódio, fica ligadinho, toda segunda-feira às 19h30 um novo episódio para você.